giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a confeccionar a nossa bolsa Trento. Essa bolsa linda, maravilhosa que vocês estão vendo, ela é feita com fio náutico. No passo a passo, eu vou ensinar para vocês os detalhes dos pontos, da costura, da forração, da estruturação, de forma simples e fácil. Quem é iniciante vai conseguir fazer tranquilamente. E se você gosta do meu canal, não me segue por aqui, não é inscrito, por favor, se inscreve, já chega deixando um like, porque é muito importante para que a gente possa continuar trazendo essas aulas lindas para vocês. Fiquem agora com a lista completa de materiais. Oi, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos aprender a confeccionar a nossa bolsa Trento. Então, vou mostrar para vocês viram anteriormente a lista completa de materiais, mas eu vou explicar para vocês os detalhes aqui, como a alça, tá? Essa é uma alça clássica de ombro, ela vem nessa cor aqui, várias cores, né? Na verdade, eu escolhi nessa cor bege, tá? Para combinar, mas tem cor caramelo, tem cor cinza, cor preta, cor que você desejar. E o interessante dessa alça, ela tem aqui a argola articulada, tá? Que deixa ela bem mais prática pra gente posicionar só no finalzinho quando a bolsa estiver pronta. Mas claro, você pode optar, né, escolher outro modelo de alça. Então, esse é modelo tamanho ombro, tá? E vou escolher também aqui o fio, esse é o fio náutico de 3 milímetros. A gente vai precisar de um pouquinho mais de um novelo desse, por isso eu trouxe os dois. Ele vem com 500 gramas e, como eu já falei, de 3 milímetros. Essa cor aqui é a cor champanhe, tá? Então, vocês viram anteriormente aí a quantidade que eu deixei na lista completa de materiais, né? Então, trouxe os dois rolos para vocês entenderem que apenas um não vai ser o suficiente, né? A gente vai precisar de um pouquinho mais do segundo rolo. Mas, claro, sobra bastante, dá para você aproveitar para outras bolsas. E também vou estar utilizando o meu pingente, tá? Esse é o pingente Margarida, que vem com esse tacelzinho aqui, né? Essas franjinhas muito lindas. Ele vem com esses ganchos pra gente prender. Claro, é opcional. Se você não quiser, pode só colocar a sua etiqueta também, que vai ficar muito lindo. Então, a agulha que eu uso para essa espessura de fio é a 4,5. Você pode usar da 4 até a 5,5. Dependendo da tensão do ponto, né, de cada pessoa, você vai analisar direitinho aí, tá? Então, essa é que eu gosto de usar para a espessura 3 milímetros. Um outro item que a gente vai precisar é a tela de estruturar. Lembrando que essa tela aqui, que tem uma medida de 50 centímetros de comprimento por 33. Então, aqui eu tô só com um pedaço, tá? Então, uma tela é suficiente, mas na frente, no decorrer, eu vou explicar pra vocês como a gente vai fazer as medidas, né, pra cortar a tela de acordo com o tamanho da bolsa. E, por fim, vou estar utilizando bailarinas, tá? Vou estar usando da menorzinha de 1,2, tá? De comprimento aqui, ó. 1,2 centímetros, você pode usar a maior de 1,5. Nesse caso, eu vou usar a menorzinha e vou usar 6, tá? Decidi usar essa 6, que eu acho que vai ficar muito bonita, porque o fundo da bolsa é bem largo, né? E quanto mais bailarinas a gente colocar organizadinha, eu acho que fica mais bonito. Mas é opcional você usar na quantidade que você desejar também. Então, vamos lá agora para nossa aula. Então, você vai pegar o fio, queima aí a pontinha inicial, só para não ter risco de desmanchar. E agora, a gente vai iniciar, ó, fazendo uma laçadinha inicial, tá? Faço dessa forma, você vem por aqui, dá a voltinha, pega o fio e passa aqui por dentro. Pronto, aí aqui o que nós vamos fazer é um cordão de correntinhas, onde a gente vai tecer aqui 31 correntes para a base, mais uma para dar altura, tá? Então, serão 32 no total. Então, faz aí levemente folgadinha, nem folgada demais, nem acochada, só para não ter dificuldade aí na hora da gente voltar tecendo pontos, tá? Então, iremos fazer 31 corrente para base, mais uma para dar altura, 32 no total. Então, completos aqui, ó, as correntinhas, 32 no total. A gente vai pular essa última correntinha, vem na anterior e vamos tecer aqui um ponto baixo, tá? Ó, pegando a parte, que é a parte da frente da correntinha, essa é a parte de trás. Então, entro aqui nessa perninha da parte de trás da corrente, vou voltar aqui novamente, ó. Pulo uma, venho nessa, na parte de trás, e pego o fio e faço o ponto baixo. Vou na próxima correntinha, ó, aqui a parte da frente, aqui a parte de trás, nesse altinho aqui, ó,
é o lugar que a gente vai estar entrando para tecer os pontos. Então, venho aqui e faço mais um ponto. Então, em cada uma das correntinhas, a gente tece um pontinho baixo. Então, é só seguir fazendo para cada uma das correntes, você vem na parte de trás e tece um ponto. Nós teremos aqui, ao final, 31 pontos baixos, tá? Só lembrando, se você tiver for fazer, Dani, eu quero fazer com outra espessura de fio, então, eu posso adaptar, tem como adaptar? Tem sim, pessoal. Eu não aconselho vocês a fazerem com fio com espessura muito diferente dessa, para o resultado não ficar tão diferente também, não ter dificuldade na hora da adaptação. Porém, eu vou dar uma dica para vocês. Para fazer essa base, que é a parte da frente e das costas da bolsa, que é o que a gente está iniciando agora, a gente vai precisar de múltiplos de 6 mais 1. Então, é só você colocar essa correntinha aqui, ó, que seja de 6 em 6, no final mais uma corrente. Aí, aqui no caso, a gente tem, ó, 31, que 30 é de 6 em 6, depois mais uma. Aí, eu coloquei mais uma para dar altura, por isso que ficou 32. Mas na base, a gente tem 31. 30 é equivalente a múltiplos de 6, mais uma no final, tá bom? Então, Dani, quero fazer com fio mais grosso, então, ao invés de 30, por exemplo, você vai colocar 24, né? Que dá múltiplos de 6. Então, 24 mais uma, 25 no total. Aí, coloca mais uma corrente só para dar altura, que é aquilo que a gente pula aqui, tá? Então, sempre fazer isso, múltiplo de 6 com mais uma no final. Isso para base. Agora, a correntinha total é múltiplo de 6 mais 1 e depois mais uma corrente para dar altura, tá bom? Então, é só adaptar. Se for um fio mais grosso, menos correntes do que esse aqui vai ser o suficiente para chegar à mesma medida. Se for um fio que você escolheu fazer mais fino do que esse, provavelmente mais correntinhas para chegar à mesma medida, tá bom? Então, é só adaptar direitinho aí. Ainda não fiz com fio de malha, não sei se farei esse modelo com fio de malha. Ultimamente, eu tenho gostado muito do fio náutico, tanto pela qualidade, né, a questão da limpeza, bem mais prático. Então, essa bolsa eu aconselho mesmo você fazer com fio náutico, tá? Claro que dá pra fazer com barbante, dá pra fazer com outros fios aí de ráfia, por exemplo. Dá pra adaptar, tá bom? Só não vou poder explicar pra vocês como é que faz o início, porque depende do fio que você escolher, depende da tensão do seu ponto. Então, é só seguir a minha dica, né? Múltiplos de 6 mais 1 para os pontos da base, tá bom? Nesse caso, teremos 31 pontos, eu já finalizo aqui e retorno com vocês. Bom, já completei e vou medir aqui com vocês para terem uma noção do tamanho que a gente tem aqui, tá? Nessa carreira dos pontos baixos, tá? Então, só para vocês confirmarem aí mais ou menos, aproximadamente a gente tem aqui, ó, 25 a 26 centímetros, tá? Isso mesmo. Então, é uma base que vocês vão ter aí do tamanho que tem que ficar essa primeira carreira aqui, né? Que é a parte aqui, essa parte a gente tá fazendo, só relembrando, é a parte da frente, igualmente será a parte das costas da bolsa. Então, aqui que você vai fazer uma corrente para dar altura, vai virar a sua peça aqui pra esquerda, vai vir no primeiro pontinho, que é esse aqui, vai fazer um ponto baixo, tá? Entra aqui, ó, e faz um ponto baixo, certo? Agora, o que você vai fazer? Uma laçadinha, a gente vai pular 2 pontinhos, no terceiro, você vem fazendo aqui, ó, entra e vai fazer pontos altos, tá? A gente vai fazer 5 pontos altos, que a gente chama de lequinho. Então, faz aí os 5 pontos altos. Se você quiser trabalhar com outra quantidade de pontos altos aqui para o leque, também dá. Só que tem que ser número ímpar, tá, gente? Que deu um nozinho. Então, tem que ser número ímpar. Se você fez, aliás, se eu tô fazendo 5, você quer colocar mais, coloca 7, tá? Dani, tô usando fio muito grosso, não tá dando certo com 5, faz com 3. Mas é importante que seja o ponto em quantidade ímpar, porque a gente vai precisar do centro na próxima carreira, o centro desses 5 pontos, né? Então, o centro é o pontinho do meio, que é o terceiro, ó. Tá bom? Então, pula 2 novamente, vem no terceiro ponto e faz aqui um ponto baixo. Aí, você vai dar a laçada, pular 2, no terceiro, vai repetir os 5 pontos altos no mesmo ponto de base, que é o leque, tá? Então, toda a nossa carreira é esse mesmo processo, que você vai estar fazendo 5 pontos altos, entrando no mesmo ponto de base, pula 2, um ponto baixo, pula 2, 5 pontos altos novamente. E assim a gente vai seguir, tá bom? Até finalizarmos aqui a nossa carreirinha.
Aqui já terminei, ó. A gente vai ter 5 leques, tá, ó. 5 leques. E, quando a gente finalizar, a gente tem que notar que se eu comecei com ponto baixo, vou terminar com ponto baixo. Próxima carreira, a gente vai começar com leque e terminar com leque, tá? Então, sempre vai ser assim. Então, aqui a gente vai, ó, subir uma corrente. Na verdade, serão 2, que é para equivaler à altura de um ponto, tá? Uma corrente a gente sobe quando vai começar com ponto baixo. Nesse caso, como eu vou começar fazendo leque e é ponto alto, eu vou subir 2 correntes. Vira minha peça. Claro, se você quiser subir 3, também pode, tá, gente? A altura que você sobe para a altura de um ponto alto. No meu caso, eu faço 2 correntes normalmente. Então, essas 2 correntes já equivalem ao primeiro ponto. Dou a laçada, entro no mesmo ponto aqui de base, ó, né, o ponto baixo. Vou fazer aqui a metade do leque, tá? Então, se era 5, a metade é 2,5, né? Mas não tem como fazer 2,5, então a gente vai fazer 3. Certo? Com as 2 correntes, ó, 2 pontos mais uma corrente. 2 correntes equivalem a um ponto. E esses 2 pontos aqui completa 3. Aí, você vai encontrar aqui o meio desse leque, ó, olhando assim, você percebe que o meio é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? Então, esse é o meio. Então, você vai entrar direto nele, sem dar laçada nem nada, entra e faz um ponto baixo. Agora sim, você dá a laçada, porque onde era o ponto baixo, agora vai ser leque, tá? Aqui a gente vai fazer o leque completo, serão aqui, ó, 5 pontos altos, todos entrando no mesmo ponto de base, que é o ponto baixo aqui, tá? Da carreira anterior. Entra e faz aí os 5 pontos altos, pra gente poder finalizar aqui o nosso leque. E o quinto, pronto. Certo? Fica assim. Aí, agora, o meio, novamente, eu entro do leque anterior e faço um ponto baixo. E agora, no próximo ponto baixo aqui da carreira anterior, eu vou fazer o leque. Então, é só intercalar dessa forma, tá? Então, é só completar a carreira agora. Ó, estou finalizando a carreira, nossa segunda carreira do leque. Aí, aqui eu vou dar laçada e vou fazer assim como fiz no início, apenas 3 pontinhos, tá? Metade do leque. Então, aqui eu vou encontrar o ponto baixo, ó, tá aqui, dou a laçada, entro nele. Pego aqui o fio e faço o meu ponto alto primeiro, entro novamente o segundo, e entro e faço o terceiro e último. Pronto. Então, aqui a gente completa a nossa carreira. Agora, o que a gente vai fazer é uma corrente para dar altura, entra aqui, ó, vira a peça, entra no último ponto que a gente fez e faz bem em cima dele um ponto baixo. Dá a laçada, vai procurar aqui o ponto baixo da carreira anterior e vai fazer o leque. Aqui, no caso, a gente vai fazer o leque completo, tá? Porque a gente começou a carreira com ponto baixo. Quando a gente começa a carreira com leque, a gente faz apenas 3 no início, 3 pontos altos. Nesse caso, o leque completo, 5 pontos altos, tá? E assim a gente vai seguir fazendo todo esse processo, conforme eu já expliquei pra vocês, sempre intercalando. Onde era ponto baixo, a gente vem e faz o leque. E onde era leque, no ponto do meio, a gente vem e faz o ponto baixo. Tá? Acho que deu pra todo mundo entender. Essa bolsa é bem simples de fazer, bem fácil. Quem é iniciante, sabendo fazer corrente, ponto baixo, ponto alto, já consegue fazer a bolsa, tá, gente? Muito fácil de fazer mesmo. E tá super em alta, né, gente? Bolsas assim de praia, nessas cores assim, mais cor de palha, cor champanhe, cor muito linda. Então, aqui eu vou seguir fazendo aqui minha carreira e até completar, tá bom? Outra coisa, se você chegou até aqui e não deixou o like, não esquece, tá bom? É importante deixar o like aí e me ajudar, né, a manter aqui o canal. É muito importante o like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e a gente possa ser valorizado, né, pelo trabalho que a gente se empenha em trazer aqui para vocês, tá bom? Além da curtida, do comentário, que também é muito importante. Uma outra coisa, sempre que possível, enquanto vocês estiverem fazendo as carreiras aí, assiste os anúncios que aparecerem, tá bom? É muito importante para mim também, porque daí a gente recebe, né, a única forma de retorno financeiro que a gente tem ainda aqui pequeno, pra gente comprar material, né, manter aqui o canal, comprar os acessórios, os fios e poder trazer aulas aqui pra vocês, porque tudo tem um custo, né? E é muito importante que vocês assistam os anúncios aí, tá bom, meus amores? Então, a gente vai seguir fazendo aqui até completar 15 vezes, né, 15 carreiras de leque, tá? Eu tô aqui, ó, primeira, segunda, terceira, estou na terceira. Então, quando eu estiver com 15 carreiras, eu retorno com vocês, que é a altura que eu preciso aqui para essa peça, tá bom? Então, é só seguir fazendo esse mesmo processo. Nessa carreira, a gente começou com ponto baixo
e vamos terminar com ponto baixo. A próxima, que é a quarta carreira, vamos começar com leque e terminar com leque. Aí depois ponto baixo, leque, leque, vai sempre intercalando, tá bom? Então, segue fazendo aí comigo, não deixa pra fazer depois, senão a tensão do seu ponto vai ser diferente, né? Vai ter alguma alteraçãozinha. Faz a peça completa logo aí, tá bom? E já eu retorno com ela bem grandinha. Bem, pessoal, já finalizei, ó, estou com ela bem grandinha. Vou contar aqui as carreiras com vocês. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, estão com as 15 carreiras aqui prontas, finalizadas. Também vou medir para vocês terem a noção do tamanho que ficou a peça, tá? Largura, 25 a 26, no meu caso deu 26 mesmo. De largura e de altura, aproximadamente 23 centímetros, tá? Pegando aqui da parte mais alta do leque até o fundo. Então, 23 por 26 de largura. Aqui a gente vai cortar o fio, eu vou só fazer, eu já até cortei, na verdade. Aqui, depois de finalizar o último ponto, eu faço só uma corrente, corto o fio e puxo, que é pra não desmanchar, tá bom? E aí, você vai repetir esse mesmo processo para fazer a segunda igual a essa. Porque uma é da parte da frente, outra é da parte de trás. Então, faz aí a segunda igualmente pra gente poder passar para as laterais. Bom, e para fazer as laterais, a lateral, na verdade, ela vai ser uma peça só. É a lateral, o fundo e a outra lateral, tá? Então, a gente vai fazer tudo de uma vez só, o que facilita, né? Deixa bem mais rápido, mais prático. Então, a gente vai fazer a laçadinha inicial novamente. Aqui, a gente vai tecer um cordão de correntinhas, equivalente a 18 para a base. 18 correntinhas mais uma só para dar altura, tá? Então, eu farei 19 correntinhas no total. Então, fiz 18 mais uma para dar altura, tá? Então, já contei, já conferi. Agora, você pula essa última, que é a que a gente fez para dar altura, vem na anterior, na parte de trás, ó. Assim como a gente fez no início da peça anterior, né? A gente vai fazer assim também nas laterais. Ó, pega a parte de trás da correntinha, faz o ponto baixo. Vem na próxima correntinha, na perninha de trás aqui, ó, e faz o ponto baixo, tá? Então, você segue fazendo em cada uma dessas perninhas aqui, você vai fazer um ponto baixo. A gente vai ter aqui nessa base um total de 18 pontos baixos, tá? Ó, então, fica assim os 18 pontos. Vou medir aqui também pra vocês verem. Ó, que a gente tem que aproximadamente organizar aqui. 15 a 16 centímetros. Aqui a gente faz uma corrente para dar altura. Esses 15 a 16 centímetros é a largura da lateral, tá? E aqui a gente vai crescer o comprimento, né? Que vai ser a altura, a parte do fundo é outra altura. Aqui fez a correntinha, vira a peça e a gente volta tecendo um ponto baixo. Um ponto para cada um dos pontos de base. Então, é só repetir os 18 pontos baixos, até a gente completar a carreira, tá? Então, a gente vai seguir fazendo dessa forma, carreira, carreira, sempre ponto sobre ponto, ó. Ponto baixo em cima de ponto baixo, repetindo a mesma quantidade de pontos que a gente tem aqui na nossa base. E a gente vai crescendo, crescendo várias carreirinhas, pra gente completar aqui o tamanho que a gente precisa, tá? Então, vou só finalizar aqui a carreira. Lembrando que quando a gente finaliza a carreira, a gente faz uma correntinha pra dar altura, pra poder passar pra próxima carreira, tá? Ó, quando você chegar aqui, observa que tem um ponto aqui, não pode pular ele. Se você olhar por cima, você vai ver ele aqui, tá? Então, não pode, de forma alguma, pular ele, senão vai ficar torto, né, ó. Tá aqui. Então, faz aí o último ponto. Nas próximas carreiras, a gente fica mais fácil de ver aqui o último ponto, quando você finalizar. Então, faz a corrente, como eu tava falando, vira a peça e volta tecendo ponto. Ponto baixo em cima de ponto baixo. E assim, a gente vai fazer até eu completar aqui um total de 81 carreiras, tá? Então, vou fazer crescer aqui bastante, e já eu completo essas carreiras e retorno com vocês. Então, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês, ó, já cresci bastante. Fiz aqui as 81 carreiras, tá? Se vocês quiserem, também posso medir, mas assim, esse comprimento aqui de 81 carreiras é referente à quantidade de carreiras mesmo, e não só a medida, tá? Porque a gente vai basear de acordo com... Aqui, ó, vou explicar melhor pra vocês. Pegar essa peça. Essa peça da lateral que a gente acabou de finalizar aqui, essa medida de 81 carreiras é referente a essa lateral,
ao fundo e a outra lateral. Então, você vai ter que contar para ver quantos pontos vai dar aí pra você, caso você tenha alterado, tá bom? Não é só medir o tamanho que deu aqui pra mim, mas principalmente esse comprimento aqui da lateral e principalmente a quantidade de pontos que deu aqui, aqui e aqui, tá? Então, eu contei, somei, aqui, ó, deu 24 pontos, vou mostrar assim, ó, daqui de cima até o canto deu 24, mais um pontinho pro cantinho, 25, mesma coisa aqui, ó, do cantinho até lá em cima 25 também, então 25 mais 25 dá 50. E aqui, lembra, a gente tem na base 31 pontos, então 50 mais 31, 81. Por isso, eu fiz 81 carreiras aqui, tá bom? Então, você vai basear de acordo com o tamanho aí, que a quantidade de pontos, na verdade, não só pelo tamanho, mas a quantidade de pontos que tem essa soma aqui, nesses 3 lados da parte da frente, e igualmente fica da parte de trás, tá bom? E aqui a largura, sim, a largura de 18 centímetros aqui, aí você pode basear para fazer a mesma largura, caso você queira. Se estiver usando um fio mais fino, vai ser mais pontos do que só 18. Se for um fio mais grosso, menos pontos, já vai chegar essa mesma medida que eu fiz aqui pra vocês, tá bom? Então, vai ficar assim, você reserva, tá? Não vamos mexer aqui com crochê por enquanto, você pode até colocar aqui, ó, pra não precisar cortar. Que a gente vai usar esse fio ainda para fazer a costura. Então, não corta, só coloquei aqui o mosquitão para não desmanchar. E agora, a gente vai pegar a tela, pra gente poder estruturar tanto a peça da frente, como a de trás, como a lateral e fundo, tá? Olha, eu já até cortei aqui uma peça da tela, uma tela só é o suficiente. Então, você vai cortar primeiro as duas partes maiores, tá? Vai ser assim, ó, referente aqui ao tamanho, só que menor um pouquinho, em torno de 1 centímetro, talvez fique até um pouco grande, deixa eu ver, 1 centímetro só menor do que o tamanho mesmo real da peça no crochê, tá? Então, a tela tem que ser um pouquinho menor. Então, corta aí referente ao tamanho, a lateral, perdão, a frente e outra pra parte das costas, que a gente tem duas peças iguais. E depois, com o restante que a gente vai cortar da tela, a gente corta assim, ó, aí vai ficar aquela tira assim, comprida, tá? Então, do restante, a gente vai tirar o fundo e as duas laterais. Primeiro, você vai tirar o fundo, já tirei aqui, ó, tá? Vou pegar aqui, ó, referente à medida do fundo, que a lateral vai ficar assim, né, ó. Só que vai ser costurada no fundo, tá? Na peça aqui da lateral, ó. Certo? A largura medir conforme. Mas o comprimento aqui, ó, tá vendo? A largura eu botei um pouquinho menor, né? Porque foi o que sobrou da tela, tá? Não é assim sobrando só 1 centímetro. Ficou bem mais que 1 centímetro, mas dá pra costurar tranquilamente. Aí, esse comprimento aqui, eu vi por aqui, ó. Tá? Cortei os cantinhos pra facilitar. Então, ele vai ficar assim, ó. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Assim, tá? E aqui vai ser costurado aqui. Então, primeiro eu tirei do fundo, primeiro eu tirei da parte da frente de trás, depois do fundo. Aí, o que sobrar é que eu vou tirar pra parte da lateral de um lado e lateral do outro, tá? Então, não precisa você estruturar até lá em cima, até porque a gente vai usar ela assim, ó, tá? Na bolsa. Então, ela vai ficar assim, ó. Então, a gente vai estruturar só um pouquinho. E eu até considero que talvez não seja necessário nem estruturar essa lateral subida, né? Mas eu vou aproveitar o restinho de tela, ó, que sobrou, tá? Que eu cortei aqui o fundo. Então, o que sobrou, eu vou cortar. Vou ver aqui a medida de onde é que começa a subida da lateral. E a metade aqui, ó. Tá vendo? Eu não vou até em cima, eu vou só a metade. E a outra metade da tela, eu vou cortar pra ser a outra metade aqui na outra lateral, tá? Então, eu vou organizar essas costuras aqui que tá faltando e venho mostrando pra vocês como é que eu faço a costura e também a questão do forro, né? Porque tem duas opções. Você pode primeiro só costurar todas as telas e depois fazer um forro à parte, ficar soltinho na bolsa, costurar só em cima, na borda da bolsa. Ou pode fazer, como eu vou explicar aqui pra vocês, que é bem mais prático, é tudo à mão. Quem não tiver máquina em casa já vai amar, porque você faz tudo à mão. Claro que demora um pouquinho mais, eu vou, né, ter esse trabalhozinho de fazer um pouquinho mais demorado, mas pra explicar, já pra facilitar pra quem não tem máquina em casa, tá? Que esse é o modelo que dá, assim, pra gente fazer tanto do começo ao fim a forração à mão. Bom, e antes da gente
passar aí a finalização, costurar forro e tela, tudo, a gente já coloca logo o pingente, tá? Porque como ele tem essas garrinhas, é necessário a gente colocar logo, então vem mais ou menos ao centro da bolsa, porque daí você já deixa fixo e aí a tela vai cobrir ele, não vai ficar aparecendo, e o forro também, claro. Então, é só posicionar. Aqui mesmo com a própria mão, não tem necessidade nem de um alicate, só se você quiser mesmo, porque ele é bem molinho, é difícil de apertar. É só posicionar essa pecinha aqui na parte de trás, assim, ó, e aí você vem e aperta, tá? Uma perninha, e aperta aqui, apertei errado, pronto, vamos lá. Uma e a outra, pronto. Simples assim, tá? Não tem dificuldade, se não tiver ferramenta, ah, Daniel, não tem alicate, não, dá pra fazer com a mão, não é tão difícil não, tá, gente? Então, tá centralizado, já tá fixo aí, agora sim a gente vai passar pra estruturação e a forração, sem ter nenhum problema de estar aparecendo essas perninhas aqui, lá pra sua cliente, né, pro lado de fora da bolsa, de dentro da bolsa, onde vai ficar visível, tá? Dessa forma não vai ficar, porque você já fixou antes de forrar.